Fala pessoal do YouTube do Futebolês, primeiro seja bem-vindo, se você não é inscrito no canal, aperta aí o se inscreve, ativa o sininho para sempre estar recebendo os nossos vídeos, nossos comentários, nossas reportagens. Se você já é, eu agradeço a vocês, afinal a gente já chegou à marca de mais de 111 mil inscritos no canal, o que é muita alegria pra gente, mas faz isso, compartilha, manda pros amigos, manda pros inimigos também se quiser, enfim, faça parte do Futebolês junto com a gente. E vamos falar de um jogo maluco, né? Um jogo que, como eu comentei aqui no YouTube, brinquei que se o roteiro do filme fosse escrito por alguém, provavelmente seria algo como Quentin Tarantino, de tantas nuances fora do normal que aconteceram em um pouco mais de 90 minutos. Vamos dividir por partes, né? Como diria Jack, um trechinho de cada para tentar avaliar o jogo. Primeiro, a pior coisa do jogo, o trio de arbitragem. Foi terrível. Usa o cartão como muleta, expulsões exageradas do Charles e do Léo Ceará, na minha opinião, que poderiam ter sido evitadas. Um erro num lance, numa bola do Ceará, que a bola entrou e o bandeirinha não viu, ok, lance pro VAR, mas não na sequência tem um pênalti claro em cima do Gabriel Lacerda que não foi marcado. Isso para ficar superficialmente, tá? Porque fora viradas de decisões, impedimentos mal marcados dos dois lados, foi qualquer coisa de tenebrosa a arbitragem no jogo lá em Salvador, lá no Barradão. Falando do jogo, dividi também em pequenas partes. Os primeiros 15 minutos o Ceará não entrou em campo, cometendo erros de marcação que não costuma cometer. A gente vê o gol do Léo Ceará, por exemplo, é um belíssimo gol de fato. Mas onde é que estava a cobertura do Ceará? Onde é que estava o rebote? E é impressionante como no terceiro gol acontece a mesma bobagem. O cara chega de frente, livre, na entrada da área para bater no gol. Um erro crasso de cobertura. Então, fica ali bobeiras que o Ceará não costuma cometer ofensivamente, nem defensivamente, nem nos jogos da Série A, que o Ceará tomou muitos gols, por exemplo, contra o Vasco, ele toma 3, cometeu tantos erros defensivos de posicionamento como cometeu hoje. Por outro lado da moeda, depois que a coisa se estabilizou, depois do 2-0 que o Ceará foi acima, que teve o lance do gol que não foi dado, que vai buscar, que tem um pênalti, primeiro perdido pelo Rafael Sobis, depois o Sobis sofre outro, vindo marca o gol. O Ceará, quando acendia, era mais time tecnicamente. Só que jogos eliminatórios têm nuances diferentes num jogo de mata-mata. Você sabe que decide sua vida no campeonato ali. E o Vitória tinha uma estratégia, principalmente quando ficou com um jogador a menos, de abrir e bater no gol. Abrir e bater no gol. Não tinha, ou então a bola longa do Thiago Carleto. E, incrivelmente, um time do Ceará, que normalmente é bem postado nesse tipo de situação, dava muito espaço nos rebotes. Teve no terceiro, quando o jogo já estava 3-2 para o Ceará, o Sobral já tinha feito o terceiro gol, o Ceará era senhor da partida, já tinha perdido pelo menos mais 2 chances de fazer o 4-0. O Vitória faz o 3-3 e o jogo ganha áreas de dramaticidade que poderiam não ter entrado, mas que ganha porque o jogo mata-mata tem isso. Tem a história de você se arriscar mais na reta final, porque o campeonato acaba ali, literalmente, se você não reagir. Depois, num lance que, incrivelmente, o Bergson foi muito inteligente, segurou, fez a jogada que sairia o belíssimo gol do Lima do 4-3. E por que eu estou citando o Bergson e por que eu estou citando que o jogo de mata-mata é diferente? O Ceará está chegando à quarta fase da Copa do Brasil, que é muito importante esportivamente e financeiramente. E nenhum dos jogos, o Ceará fez jogos fantásticos. Foram sempre jogos dramáticos, como o jogo de mata-mata costuma ser. O Ceará se classificou em Bragança contra o Bragantino com dificuldades, quando tomou um empate no final, e o Bergson faz o gol do 2-1 que dá tranquilidade. É muito parecido com hoje. O empate já dava vaga ao Ceará, mas você fica ali à mercê de uma bola vadia, de algum problema de perder o resultado. O Ceará conseguiu a vaga para depois, para a terceira fase. Para essa fase, num jogo contra o Oeste, que passou longe de ser um jogo tranquilo. O importante da competição mata-mata é você ir conseguindo se classificar, se adaptando às situações, e o Ceará chegou à quarta fase, acho que é motivo de comemoração e até de chamar atenção, né? Que queira ou não, com erros ou não, com atuações abaixo do que pode acontecer, o Ceará ainda não perdeu um confronto eliminatório esse ano, né? Está na final do Campeonato Cearense, ganhou a Copa do Nordeste e chega à quarta fase da Copa do Brasil. Pensando no jogo contra o Atlético Goianiense, eu tenho certeza que o Guto sabe o que aconteceu de errado, principalmente as questões, as bobeiras defensivas, e não pode, em 15 minutos, sofrer 6 finalizações do Vitória, como foi no início do jogo. Então baixa a poeira, tem um jogo contra o Atlético Goianiense, num contexto diferente, um jogo de competição em que o Ceará pode render e deve render mais. De positivo também, acho que a boa atuação do Vina, impressionante como o Vina minimamente desequilibra a situação, e quando o Ceará não criava a bola parada dele, criava situações de perigo, inclusive no lance do gol que não foi marcado, da bola que entrou e o bandeirinha não deu, né? A bota triste, além da arbitragem tenebrosa,
o papelão do presidente do Vitória, do Paulo Carneiro, entrando em campo, intimidando o adversário. Acho que o futebol brasileiro não precisa mais de situações como essa. Quando se fala tanto na profissionalização do futebol brasileiro, não é mais hora de presidente de clube falar, ameaçar jogador e bater boca com o árbitro, enfim. Tá na hora de ser uma estrutura realmente profissional dentro do futebol brasileiro. A gente fica por aqui. Convido a você de novo, se você não é inscrito ao canal, vai lá, dá o like, deixa sua opinião e fala para o torcedor do Ceará, principalmente, se a atuação não foi brilhante, se o time cometeu alguns erros defensivos, que, por exemplo, num jogo de Série A é complicado. Eliminatório, você comemora a classificação, comemora o dinheiro que vai entrar no caixa do clube, avalia-se os erros para o jogo contra o Atlético Goianiense num contexto diferente. Eu não acredito que o Ceará vai fazer um jogo tão inseguro, defensivamente falando, como fez hoje. Mas o saldo de hoje é mais do que positivo, afinal de contas, o Alvinegro está na 4ª fase da Copa do Brasil, que vale uma bela premiação e ainda bons pontos no ranking da CBF. Um abraço!